Fala galera, tudo bom? Aqui é a professora Heloísa e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho da classificação das cadeias, parte 2, né galera? Sentiu alguma dificuldade nessa aula? Volta lá na aula anterior de classificação das cadeias, parte 1, dá uma retomada, faz bem devagarzinho, tá gente? Porque uma é dependente da outra. Se você não estiver entendendo essa aula, volta na aula anterior, dá uma revisada, tá galera? Que esse assunto é bem importante para vestibular. Nessa aula a gente vai continuar vendo classificação das cadeias, só que voltada para a classificação das cadeias fechadas ou mistas, tá? Então temos essas duas opções que a gente vai ver um pouquinho nessa aula. Vamos lá então. Lembra que eu falei para vocês lá na última aula que as cadeias, abertas, ou acíclicas, elas têm duas ou mais extremidades. E as cadeias fechadas ou cíclicas, são essas cadeias, olha o nome, cíclicas, tem um ciclo ali. Então veja que a cadeia está fechada, realmente ela não tem nenhuma extremidade para ela sair. Então essas vão ser as cadeias que nós classificamos como fechadas ou cíclicas, tá? Então galera, bem importante isso daqui para você conseguir identificar e isso vai servir até lá pra gente na parte de nomenclatura. Então é muito importante que você entenda a diferença entre uma cadeia aberta e uma cadeia fechada. Por isso, se esqueceu o que é cadeia aberta, volta lá no vídeo para retomar isso, beleza? Vamos lá então, galera. Dentro de cadeia aberta, a gente também tinha uma subdivisão, mesma coisa aqui. Dentro de cadeia fechada, a gente também vai ter esses 3 grupos de subdivisões. O que a gente pode classificar aqui? Dentro da alicíclica, que é a cadeia fechada, é a mesma coisa, tá, gente? Aqui é um sinônimo. Eu posso falar fechada, cíclica ou alicíclica. Eu posso ser homocíclica ou heterocíclica, que eu já vou explicar para vocês. Aqui a gente tem um grupo, que é bem importante, bem cobrado, que lá na cadeia aberta a gente não tem, que é o grupo dos compostos aromáticos. Esse daqui eu vou dar bastante atenção, que é uma das partes mais importantes da nossa aula de hoje. E dentro da cadeia aromática, ela pode ser mononuclear ou monoanelar, polinuclear ou polianelar, tá? E o grupo 3, saturado e insaturado, que vocês já têm até uma noção. Vamos lá ver como que a gente vai classificar tudo isso, todo esse grupo? Começamos com a cadeia alicíclica. Veja que eu coloquei nesse outro slide. Alicíclica aromática. A cadeia alicíclica não vai ter a presença do anel benzênico. Daí você vai me perguntar, nossa, mas o que era anel benzênico? Segura um pouquinho que eu já vou comentar sobre ele, tá? Daí você vai entender qual que é a diferença de não ter anel benzênico. A cadeia acíclica, ela vai ser um ciclinho fechado normal. Então, um desenho, Tem muitos desenhos que a gente representa, quadrado, triângulo, Dentro da química, porque acaba ficando o ciclo fechado ali entre os carbonos. Então, a alicíclica vai ser uma cadeia fechada normal. Não vai ter a presença do anel benzênico, que eu já vou comentar com vocês. Olha lá, alicíclica. Gente, veja assim. Dentro da alicíclica, eu posso ter a homocíclica e a heterocíclica. O que é a homocíclica? Lembra lá da outra aula, A homocíclica não vai ter a presença do tal do heteroátomo. Lembra o que era o heteroátomo? Heteroátomo era aquele átomo que não poderia ser nem carbono e hidrogênio, que estava no meio da cadeia, no meio de carbonos, entre carbonos. A homocíclica não vai ter a presença do heteroátomo. Então, olha aqui, é uma cadeia fechada, certo? Bonitinha, fechada, e só tem carbono e hidrogênio entre carbonos e hidrogênios. Vamos ver alguns exemplos. Olha que legal, aqui, gente, eu coloquei, tá? Um do ladinho do outro, um exemplo de cada cadeia, beleza? Com a forma de bastões. Essa forma de bastões, eu já tô comentando com vocês em outras aulas, ela é muito importante para vestibular, galera. É uma das que mais caem aí nos vestibulares. Então, é muito importante que você saiba sempre representar na forma de bastões. Mas vamos lá. Olha essa cadeia aqui, galera, só tem carbono e hidrogênio. Se eu representasse dessa forma, eu sei que em cada pontinha tem um carbono. Aqui é a mesma coisa, Só tem carbono e hidrogênio, é uma cadeia fechada, então é uma cadeia homocíclica. Aqui é a mesma coisa, olha o quadradinho lá que eu falei pra vocês, uma cadeia homocíclica, uma cadeia fechadinha, tá? Aqui também, daí você fala, mas tem isso daqui, gente, isso aqui não tá impedindo em nada, continua sendo, entre carbonos eu só tenho carbonos e hidrogênios. Esse oxigênio, ele tá entre carbonos? Ele não tá, ele tá pendurado ali, vamos dizer, Então, veja, continua sendo uma cadeia homocíclica. Aqui, a mesma coisa, tem uma dupla ligação, eu posso representar dessa forma, tá? Temos alguns desenhos geométricos aqui na química. Então, posso representar dessa forma, mas, continua sendo uma cadeia fechada,
e só com carbonos e hidrogênios, homocíclica. Mesma coisa aqui. Então veja, cuidado com essas pegadinhas. Funciona lá da última aula, mesma coisa. Se tiver entre carbonos é uma coisa. Se não estiver entre carbonos, daí ela continua sendo homocíclica. Vamos ver um exemplo? Olha lá a heterocíclica. Heterocíclica, cadeia fechada, mas entre carbonos. Ó, esse oxigênio ele está entre carbonos. Tem um carbono aqui e o oxigênio está no meio. Beleza, daí sim eu tenho a presença do heteroátomo. Tem a presença do heteroátomo? Essa cadeia vai ser heterocíclica. Vamos ver os exemplos. Olha lá, ó. Olha o enxofre lá. E veja que na forma de bastões, quando não é carbono e hidrogênio, né, eu tenho que representar se for outro elemento, porque a gente não tem como saber. Os hidrogênios, eles já são subentendidos nessa fórmula, né? A gente já fica assim, tá, cadê, né, os hidrogênios? A gente já subentende que os hidrogênios estão ali, né? Ó, esse carbono aqui tem 2 hidrogênios porque está fazendo 2 ligações. Agora, se tiver outros elementos, tá, galera? É obrigatório colocar, porque daí não tem como eu subentender qual é o elemento que tá ali. Então, por exemplo, né, aqui, ó, eu tô colocando o enxofre, certo? E ele tá entre carbonos, ó, tá no meio de 2 carbonos. Então, aqui é uma cadeia heterocíclica. Aqui é a mesma coisa, né, galera? Ó, o oxigênio, posso representar dessa forma também, né? Mesma coisa aqui, só que aqui é na forma de bastões. Ó, ele tá entre carbonos, heterocíclica. Funciona da mesma forma aqui, gente. Veja, tem o carbonos e o nitrogênio está no meio de carbonos. Heterocíclica. E veja, né, que nessa forma de bastões ele até coloca o hidrogênio aqui, ó, tá? Esse hidrogênio ele não seria obrigatório. Por quê? Lembra lá do Chomps? Nitrogênio faz quantas ligações? 3 ligações. Se ele já está fazendo aqui, ó, 1, 2, eu subentendo que a outra ligação seria de hidrogênio. Mas ainda aqui ele colocou para vocês, tá? Então veja. Na forma de bastões ou na fórmula estrutural plana, tanto faz, tá? Eu tenho que identificar o heteroátomo no meio, entre carbonos. Daí eu vou classificar como heterocíclica. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá então. Aromática. Lembra que eu falei para vocês lá no início da aula, ó? Lá no início da aula. A alicíclica não vai ter o tal do anel benzênico. Agora a gente vai entender o que é esse anel benzênico, que seria aqui essa cadeia aromática, tá? A cadeia aromática, obviamente, ela vai ter o anel benzênico. E o que é o anel benzênico? Aqui eu quero uma pausa, tá, gente? Porque, como eu disse lá no início da aula, é um dos pontos mais importantes da nossa aula. O anel benzênico, gente, é uma estrutura, tá? Extremamente importante pra gente. Ela é muito, mas muito cobrada nos vestibulares. Então, eu quero que vocês tomem bastante atenção com o anel benzênico. Olha lá. Primeira coisa que você tem que se atentar, porque o vestibular faz pegadinha em relação a isso também. Se for uma cadeia aromática, tem que ter esse cara aqui, ó. A 1, a 2 e a 3 que eu coloquei aqui, ó, elas são a mesma coisa, são iguais. Eu só tô mostrando de formas diferentes. O que acontece? O anel benzênico, gente, que é essa estrutura aqui, tá? Ela vai ser uma estrutura sempre de 6 carbonos. Então, eu sempre vou ter aqui 6 carbonos obrigatoriamente. Então, eu tenho um carboninho aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui, tá? Então, sempre para ser uma cadeia aromática, ou seja, para ter esse tal do anel benzênico, que é esse cara aqui, eu preciso ter 6 carbonos. Só os 6 carbonos? Não. Além dos 6 carbonos, eu preciso ter duplas alternadas. O que são duplas alternadas? Eu tenho uma dupla, alterno, uma dupla, alterno, uma dupla. Então, além dos 6 carbonos, eu preciso ter essas duplas alternadas. E essas duplas alternadas, como o desenho está mostrando aqui para vocês, ó, elas podem mudar de lugar. Assim como eu posso colocar dessa forma que eu coloquei, tá? Ela pode ficar assim também, ó. Os 6 carbonos, tá? Começando aqui, ó. Uma dupla, alterno. Uma dupla, alterno, uma dupla. Então, eu posso ter essas duas opções. Isso na química, essas duas opções aqui, tá, gente? Porque teoricamente assim, eu só tô mudando o lugar da dupla. Se chama ressonância magnética, tá? A ressonância magnética é essa alteração de onde a dupla pode estar. Mas de qualquer forma, elas sempre vão ser alternadas. Tanto faz eu representar dessa forma quanto dessa forma, que as duplas vão estar, né, alternadas. Tem uma dupla, pula e uma dupla, beleza? E outra questão. Essa questão dessas duplas alternadas, eu posso representar com essa bolinha aqui no meio. Então, se eu coloco assim para vocês, tá? Lá os 6 carbonos, que eu represento com esse desenho aqui.
e coloco essa bolinha, é a mesma coisa de eu estar escrevendo isso aqui, ó, essas duplas alternadas, tá? É a mesma coisa, galera. Então, eu colocar essa bolinha, eu tô indicando que eu tenho duplas alternadas. Daí, qual que é a pegadinha do vestibular? Ele pega, tá? E coloca isso aqui pra você, ó. Tá? Coloca esse composto aqui pra você. Daí, você olha esse composto, você fala, ah, é o anel benzênico, olha aqui, ó. Isso é um anel benzênico, gente? Isso não é um anel benzênico. Isso é uma estrutura onde eu só tenho somente 6 carbonos realizando simples ligações. Só. O anel benzênico, além dos 6 carbonos, eu tenho as minhas duplas alternadas que podem realizar a ressonância magnética, que é essa alteração, né? Como está mostrando ali no desenho. Então, toma muito cuidado. Para ter o anel benzênico, ou ele vai ter que representar dessa forma aqui, como eu estou colocando, ou dessa forma aqui, ó, tá? A estrutura já inteirinha, bonitinha, tá? Ou com a bolinha no meio. Não tem a bolinha no meio, isso não é um anel aromático, tá, galera? Então, toma muito cuidado em relação a isso. Agora, coloquei essa bolinha aqui, a bolinha indica as duplas alternadas, eu tenho um anel benzênico, classifica como uma cadeia aromática, beleza? Então, o anel benzênico é uma estrutura extremamente importante, a gente vai ver muito sobre ela, existe nomenclatura específica sobre ela, então é muito importante que vocês saibam identificar. Tudo bem? Tranquilo? Galera, então a cadeia aromática é essa que tem esse anel benzênico. Veja a diferença para as outras cadeias lá que eu tinha comentado na outra, né, agora há pouco. Veja, essas cadeias aqui, ó, elas são fechadas, mas não tem anel benzênico, ó. São cadeias normais, bonitinhas, ó, não tem nenhum anel benzênico. Agora, a partir do momento que eu tenho essa estrutura aqui, eu classifico como aromática. Beleza? Tudo bem a diferença lá do início da aula que eu tinha falado, ó, da alicíclica, que não tem o anel benzênico, e agora da aromática, que tem essa estrutura aqui em específico, que é o benzeno, né? Que chamamos de anel benzênico. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, então. Dentro da aromática, a gente pode ter a mononuclear ou monoanelar. Tanto faz o que você chamar. Mono, gente, A mononuclear ou monoanelar, ela tá falando, eu tenho um núcleo de anel benzênico, então eu tenho um só, tá? Tanto faz as duplas, eu vou ter apenas um núcleo, né? Então aqui, ó, eu tenho um núcleo aqui, tem até pendurado o CH3. Aqui, gente, eu coloquei a bolinha repartida só para vocês lembrarem das duplas, tá? Mas é uma bolinha fechada, beleza? Então aqui, ó, é o anel benzênico em si. Aqui eu tenho um CH3 pendurado, mas eu só tenho um só, então é uma mononuclear. Aqui eu tenho 2 OHs pendurados, mas continua com uma só, então mononuclear. Mesma coisa aqui, tá, gente? Ó, veja, C dupla OH, né? Tá penduradinho, mas quantas anéis aromáticos eu tenho? Um só, então mononuclear. Mesma coisa aqui, mononuclear e mononuclear. Então, quando eu tiver só um anelzinho, mononuclear, beleza? Agora, poli. Toda vez que vocês, né, começarem essa palavrinha poli, tanto na matemática também, né, polinômios, né, a gente sempre está falando poli de muitos. Então, a partir do momento que eu tiver mais de um núcleo, tá, envolvendo anel benzênico, a gente vai chamar de polianelar ou polinuclear. Olha lá, né, aqui eu tenho 2 anéis benzênicos, aqui também, ó, eles estão juntinhos, né, mas eu tenho 2. A partir de 2 eu já estou considerando como polinuclear ou polianelar. Olha lá, né, ó. Só que, gente, tem uma coisa bem importante. Dentro de polianelar ou polinuclear, ele pode perguntar. Não é tão comum, mas ele pode perguntar. Para você não, né, ser pego aí desprecavido, olha, tá vendo aqui? Esses 2 aqui, ó, eles estão separadinhos. Quando os anéis benzênicos estão separados, a gente chama de núcleos isolados, ó. Eles estão separados por alguma coisa, de alguma forma, que é uma ligação química, ó. Aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho um carbono e eles estão ligados aqui, mas eles estão separados por uma ligação química. Aqui eles estão separados por um compostinho ali, ó, o CH2. Então, quando eles estiverem separados, a gente vai chamar eles de núcleos isolados, tá bom? Agora, quando eles estiverem juntos, que foi o primeiro exemplo que eu coloquei aqui, né, ó, a gente chama eles de núcleos condensados. Então aqui, ó, eu tenho núcleos condensados aqui, beleza? E toda vez que eles estiverem bem juntinhos, não tiver nada separando, a gente vai falar bem assim, ó, é uma cadeia aromática polinuclear e os núcleos estão condensados. Então essa é a subdivisão que eu vou fazer. Aqui, ó, a gente falaria assim, ó, é uma cadeia aromática, beleza?
polinuclear, porque tem mais de 2 núcleos, e é isolados, beleza? Então essa é a subdivisão que você pode fazer ali dentro das cadeias aromáticas, ok? Galera, cadeias carbônicas mistas, o próprio nome tá falando, né? Mista, eu tenho uma mistura entre cadeias abertas e cadeias fechadas. Ó, aqui tem um pedacinho de cadeia aberta, ó, mas aqui eu tenho um pedacinho de cadeia, perdão, aqui eu tenho um pedacinho de cadeia fechada e aqui eu tenho um pedacinho de cadeia aberta. Por isso daqui, ó, e esse pedaço aqui eu classifico ela como mista. As mistas, elas não são tão cobradas quanto as cadeias fechadas e abertas individualmente, tá? Mas pode aparecer aí em alguma questão, você já sabe resolver. Olha alguns exemplos. Olha que legal essa cadeia. Além de ela ser fechada, ela é o que, gente, que eu acabei de falar pra vocês? Aromática e mononuclear. E um pouquinho de aberta, porque esse pedaço aqui, ela tá aberta, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Tá vendo que eu tenho um ciclo? Eu poderia até representar dessa forma aqui, ó. Um quadradinho, certo? Ó. E daí ligado ali, ó, o CH2, o C, dupla O, OH. Então veja, ó, que eu posso representar até dessa forma aqui, ó. Ela tá fechada, certo? E eu tenho esse restante. Esse restante aqui tá aberto, ó. Isso aqui é aberto, mas isso aqui é fechado. Então é uma cadeia mista. A mesma coisa iria ocorrer, tá? Se fosse isso daqui, gente. Veja, ó, uma cadeia fechada e esse pedaço aqui é aberta. Aqui tá fechado, é um quadrado, certo? E aqui tá aberta. Também é uma cadeia mista. Então, a cadeia mista, ela vai ter um pedaço de aberta e um pedaço de fechada, beleza? Como eu disse, é muito mais fácil nos exercícios eles cobrarem individualmente. Individualmente em questão de aberta ou individualmente em questão de fechada. Mas ele pode também cobrar alguma coisa em relação a ela ser mista, que tem tanto uma parte aberta quanto uma parte fechada, beleza? Galera, eu peço que vocês façam os exercícios da página 469 a 472. Veja que aqui, ó, é bastante páginas. Eu tô contando os exercícios do praticando, os exercícios desenvolvendo habilidade e os exercícios complementares. Todas essas páginas aqui, elas são essenciais. Por quê? Ela vai estar retomando toda a parte lá, inicial dos carbonos, ligação sigma-pi que a gente viu nas outras aulas, a própria classificação do carbono primário, secundário, terciário e ainda a classificação das cadeias. Então, junta tudo. Então, é muito importante que você faça essa prática em sala de aula. Pega o material, realmente volta nas aulas, dá uma boa revisada e tenta fazer esses exercícios aqui, que eles são bem importantes. Qualquer coisa, vai lá no final do material que tem um QR Code que vocês conseguem até ver aí as respostas dos exercícios, tá, galera? Então, não fique desesperado, meu Deus, não tem resposta. Pega lá o QR Code e já tem acesso a todas as respostas, as questões que são complementares discursivas também estão lá, as respostas, tá bonitinho para vocês, ok? Galera, um grande abraço para vocês, um beijo, estudem bastante essa parte porque ela é bem importante. Até!